E o Oriente Médio vive um dos momentos mais perigosos da região desde a Guerra Árabe-Israelense de 1967. A morte do chefe do Hezbollah, Hassan Nasrallah, mostrou-se a retaliação do Irã a Israel com o ataque de centenas de mísseis na capital Tel Aviv. Autoridades americanas defendem Israel, mas o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou na quarta-feira que não apoiaria ataques diretos às instalações nucleares iranianas, o que poderia fazer o conflito sair de controle. Ele alertou que Israel deve responder proporcionalmente. A escalada do conflito fez as bolsas europeias operarem em baixa na manhã desta quinta-feira. A primeira aeronave da Força Aérea Brasileira usada para a repatriação no Líbano deve chegar a Beirute por volta das 10 horas da manhã, horário de Brasília, desta sexta-feira. A expectativa é de que o primeiro voo da FAB, com os repatriados brasileiros, chegue ao Brasil neste sábado, após escala em Portugal. O recente aumento nas tensões no Oriente Médio traz preocupações sobre o impacto na oferta e nos preços do petróleo, já que a região é crucial para o abastecimento global da commodity. E para traçar um panorama das implicações desse cenário no mercado internacional de petróleo e, consequentemente, nos custos agrícolas, eu vou conversar agora com o advogado e assessor de investimentos, o Bruno Rócio. Olá, Bruno, tudo bem? Bem-vindo aqui ao Mercado e Companhia. Obrigado, boa tarde. Primeiro, só para a gente introduzir aqui para a nossa audiência, explica a importância da região onde o conflito está acontecendo. Então, a região no Oriente Médio, onde hoje estão concentradas as tensões entre o Irã e Israel, ela é efetivamente estratégica para a produção global de petróleo. Para vocês terem uma ideia, hoje ela é responsável por cerca de 50% das reservas mundiais. E nós temos ali o chamado Estreito de Hormuz, por onde passa mais ou menos de 20% a 25% de todo o petróleo comercializado no mundo. Então, é efetivamente uma rota vital, de certa forma vulnerável, que pode trazer uma certa instabilidade e impactar diretamente os preços globais, dados essa questão, esse peso geopolítico na região, principalmente se a gente tiver uma escalada maior do conflito. Claro que o envolvimento do Irã, né, ele se torna muito preocupante porque o país é membro da OPEP+, né, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, e vai influenciar nos preços globais. Aí eu te pergunto, você acha que é possível que a produção ela seja reduzida em resposta ao conflito? Com certeza, com certeza. O Irã, na verdade, ele é um membro influente, né, da OPEP. Então, ele pode efetivamente fazer essa redução da produção, né, como uma forma de responder a essas tensões regionais. E também existe a possibilidade, né, que a gente já ventila, de ataque às refinarias. Né, elas podem ser afetadas aí pelos ataques de Israel, que pode gerar ainda mais tensão, ainda mais incerteza para o mercado. Outros países da OPEP também poderiam, de certa forma, ajustar o preço da oferta por conta dessa volatilidade crescente que a gente está tendo no mercado nesses últimos dias e elevando, né, cada vez mais por conta desse prêmio de risco, elevando o preço do petróleo por conta desse prêmio de risco. E como tudo isso está acontecendo pode impactar nos custos dos combustíveis aqui no Brasil e refletir também no setor produtivo? Então, o Brasil, mesmo ele sendo um produtor de petróleo relevante, ele é afetado também pelos preços internacionais, primeiro porque a Petrobras ela ajusta, né, então os valores internos, né, conforme o mercado global, e com esse cenário no Oriente Médio poderia efetivamente, né, haver esse aumento do petróleo. O Brasil, ele apesar de ser exportador de petróleo, ele é importador, né, de gasolina e diesel, então poderia obviamente ter um impacto na alta de combustíveis aqui no Brasil. E indiretamente acaba, né, impactando a questão de transporte, a produção e encarecendo os bens em geral e pressionando a inflação daqui para frente. Né? O Banco Central já tem feito um movimento de alta de juros para poder fazer essa contenção de inflação, mas parece que se o conflito escalar mais, talvez ele tenha que dosar um remédio ainda mais amargo para a gente. E a gente vê, né, que em cenários de crise como esse, né, Bruno,
há um histórico de aumento nas sanções econômicas contra países do Oriente Médio. Qual que seria o impacto dessas sanções no preço, por exemplo, dos fertilizantes e de outros insumos agrícolas que a gente utiliza? Então, o Irã, de fato, ele é um dos maiores produtores de fertilizantes e, eventualmente, se tiver uma sanção econômica por conta dessa escalada, né, da guerra, ele pode, de certa forma, limitar, né, a sua capacidade de exportar esses insumos. E se isso acontecer, o Brasil, que é um importador de fertilizantes do Oriente Médio, ele acaba vendo, então, os custos de produção, né, no mercado agrícola aumentarem, o que, né, acaba gerando um encarecimento dos produtos alimentícios lá na ponta final, o que vai efetivamente, como eu falei anteriormente, pressionar ainda mais a inflação, né, no nosso país e, de certa forma, pode prejudicar a competitividade internacional do agronegócio brasileiro. Mexendo em toda a economia aí também, mundial. Obrigada, viu, Bruno? Obrigada, Bruno, pela sua participação aqui. Seguimos também no tema e talvez voltamos a falar com você em uma outra oportunidade. Obrigada. Obrigado, eu que agradeço.